Olá! Este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Meu nome é Sabrina Siqueira, eu sou jornalista e tenho doutorado em literatura. Hoje vamos continuar com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Na leitura do último episódio, vimos umas características negativas da personalidade do Brás. Por exemplo, ele percebe que o amigo Luiz Dutra precisa de uma opinião sobre os textos literários que escreve. Só por maldade e talvez também por inveja, porque o Brás julga que o amigo escreve melhor que ele não faz nenhum comentário, foge do assunto até. Quando é para se mostrar amigo do Lobo Neves, por outro lado, o marido da Virgília, ele dá força, porque aí é conveniente para o Brás se mostrar amigo. Lembra daquelas questões iniciais com as quais a gente começou a leitura? Se o Brás seria alguém especial para estar, depois de morto, escrevendo suas memórias? Pois o que vimos da leitura até agora, Brás é um tipo medíocre, sem nenhuma característica que mereça ser imortalizada. Nós temos visto, ao longo das leituras, que o narrador comumente fala com o provável leitor ou leitora de seu romance, e que isso é uma característica do Machado. Esse narrador também fala da construção do texto, se referindo a um parágrafo que não quer que fique muito longo, ou do tipo da narrativa que está construindo. Quando a linguagem é utilizada para falar da própria linguagem, usamos o termo metalinguagem. E quando o autor utiliza a metalinguagem, parece que está nos arrancando de dentro da trama e chamando nossa atenção para o fato de que isso que estamos lendo é um produto linguístico, é uma obra de arte resultante de trabalho com as palavras, para que um leitor desavisado não se esqueça de que se trata de um trabalho artístico e não de documento sobre o real, por exemplo. Ao fazer referência a como quer que este romance fique estruturado, o autor chama atenção para o fato de que tudo no romance é resultado de escolhas dele, autor, e de que estamos lendo sobre uma vida fictícia, em que cada detalhe, os defeitos de caráter, a cor da pele, a família, o sobrenome, tudo ali foi pensado e decidido de ser apresentado desse jeito pelo autor. Ao nos puxar assim para fora da narrativa, para nos mostrar os andaimes, os alicerces da construção do texto, me parece que o autor quer com isso evidenciar que a temática tratada no texto também não está ali por acaso, mas que foi escolha do autor para que nós, leitores, lêssemos sobre tais aspectos, que tem a sua contrapartida na vida real, e que refletíssemos sobre esses aspectos. Em Memórias Póstumas, alguns desses temas escolhidos, decididos de estar no romance, são as questões da diferença social, da escravidão e de como possivelmente era a entrada para a vida política de alguns homens que se decidiam por essa profissão. O Brás, por exemplo, vamos ver na leitura de hoje que decide ser ministro. Mas não que ele tenha um objetivo. Para o Brás, entrar para a vida pública é mais uma etapa na escalada social esperada para alguém como ele, que tem dinheiro, estudou na Europa, vive de rendas e é homem no final do século XIX. Para ele, é mais um degrau óbvio entre as coisas bacanas que acontecem na vida dele. É uma vontade esvaziada de sentido no que se refere a prestar serviço ao bem comum, como o cargo, a vida política, poderiam sugerir que fosse. Neste ponto da leitura, estamos mais ou menos na metade do romance. Vamos continuar?
Deve ser um vinho enérgico a política, dizia eu comigo ao sair da casa do Lobo Neves. E fui andando, até que na Rua dos Barbonos vi uma sege, e dentro um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio. Cortejamo-nos afetuosamente, a sege seguiu, e eu fui andando. Por que não serei eu ministro? Esta ideia, rútila e grande, trajada ao bizarro, como diria o padre Bernardes, esta ideia começou uma vertigem de cabriolas e eu deixei-me estar com os olhos nela, a achar-lhe graça. Não pensei mais na tristeza do Lobo Neves. Senti a atração do abismo. Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias nos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o menino com o homem. E perguntei a mim mesmo por que não seria eu como ele. Entrava então no passeio público e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo. Entrei. Fui sentar-me num banco a remoer aquela ideia. E Virgília, que havia de gostar. Alguns minutos depois, vejo encaminhar-se para mim uma cara que não me pareceu desconhecida. Conhecia, fosse donde fosse. Imaginem um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia. O chapéu era contemporâneo do de Gessler. Imaginem agora uma sobrecasaca, mais larga do que pendiam as carnes, ou literalmente os ossos da pessoa. A cor preta ia cedendo o passo a um amarelo sem brilho. O pelo desaparecia aos poucos. Dos 8 primitivos botões restavam 3. As calças de brim pardo tinham 2 fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de 2 cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de 8 dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços e desabotoado. Aposto que não me conhece, senhor doutor Cubas, disse ele. Não me lembra. Sou Borba, o Quincas Borba. Recuei espantado. Quem me dera agora o verbo solene de um Bucê ou de Vieira para contar tamanha desolação. Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio, tão inteligente e abastado. Quincas Borba? Não, impossível, não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esquálida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho avelhentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. Mas era. Os olhos tinham o resto da expressão de outro tempo, e o sorriso não perdera certo ar de escarninho que lhe era peculiar. Entretanto, ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo, arredei os olhos. Se a figura repelia, a comparação acabrunhava. Não é preciso contar-lhe nada, disse ele, enfim. O senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas em que eu figurava de rei? Que trambolhão! Acabo mendigo. E alçando a mão direita e os ombros com um ar de indiferença, parecia resignado aos golpes da fortuna, e não sei até se contente, talvez contente. Com certeza impassível. Não havia nele a resignação cristã, nem a conformidade filosófica. Parece que a miséria lhe calejara a alma a ponto de lhe tirar a sensação de lama. Arrastava os andrajos como outrora a púrpura, com certa graça indolente. Procure-me, disse eu, poderei arranjar-lhe alguma coisa. Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. Não é o primeiro que me promete alguma coisa, replicou, e não sei se será o último que não me fará nada. E para quê? Eu nada peço a não ser dinheiro. Dinheiro sim, porque é necessário comer, e as casas de pasto não fiam, nem as quitandeiras. Uma coisa de nada, uns 2 vinténs de angu, nem isso fiam as malditas quitandeiras. Um inferno, meu. Ia dizer meu amigo. Um inferno. O diabo, todos os diabos. Olhe, ainda hoje não almocei. Não? Não. Saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No 3º degrau das escadas de São Francisco, à esquerda de quem sobe. Não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca. Pois saí cedo e ainda não comi.
Tirei a carteira, escolhi uma nota de 5.000 réis, a menos limpa, e dei-lhe-a. Ele recebeu-ma com os olhos cintilantes de cobiça, levantou a nota ao ar e agitou-a entusiasmado. In hoc signo vinces, bradou. E depois beijou-a com muitos ademanes de ternura e tão ruidosa expansão que me produziu um sentimento misto de nojo e lástima. Ele, que era arguto, entendeu-me. Ficou sério, grotescamente sério, e pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era a alegria de pobre que não via desde muitos anos uma nota de 5.000 réis. Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu. Sim, acudiu ele, dando um bote para mim. Trabalhando, concluí eu. Fez um gesto de desdém. Calou-se alguns instantes, depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Eu estava enjoado dessa abjeção tão cômica e tão triste e preparei-me para sair. Não vá sem eu lhe ensinar a minha filosofia da miséria, disse ele, escarranchando-se diante de mim. O abraço. Cuidei que o pobre diabo estivesse doido e ia afastar-me, quando ele me pegou no pulso e olhou alguns instantes para o brilhante que eu trazia no dedo. Senti-lhe na mão uns estremeções de cobiça, uns pruridos de posse. Magnífico, disse ele. Depois começou a andar à roda de mim e a examinar-me muito. O senhor trata-se, disse ele, joias, roupa fina, elegante e... Compare esses sapatos aos meus. Que diferença? Pudera, não? Digo-lhe que se trata. E moças, como vão elas? Está casado? Não, nem eu. Moro na rua. Não quero saber onde mora, atalhou Quincas Borba. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra nota de 5.000 réis. Mas permita-me que não a vá buscar à sua casa. É uma espécie de orgulho. Agora, adeus. Vejo que está impaciente. Adeus. E obrigado. Deixe-me agradecer-lhe de mais perto. E dizendo isto, abraçou-me com tal ímpeto que não pude evitá-lo. Separamo-nos finalmente, eu a passo largo, com a camisa amarrotada do abraço, enfadado e triste. Já não dominava em mim a parte simpática da sensação, mas a outra. Quisera ver-lhe a miséria digna. Contudo, não pude deixar de comparar outra vez o homem de agora com o de outrora. Entristecer-me a encarar o abismo que separa as esperanças de um tempo da realidade de outro tempo. Ora, adeus, vamos jantar, disse comigo. Meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão. O Borba furtara-mo no abraço. Um projeto. Jantei triste. Não era a falta do relógio que me pungia, era a imagem do autor do furto, e as reminiscências de criança, e outra vez a comparação e a conclusão. Desde a sopa começou a abrir em mim a flor amarela e mórbida do capítulo 25, e então jantei depressa para correr à casa de Virgília. Virgília era o presente. Eu queria refugiar-me nele, para escapar às opressões do passado, porque o encontro do Quincas Borba tornara-me aos olhos o passado, não qual fora deveras, mas um passado roto, abjeto, mendigo e gatuno. Saí de casa, mas era cedo. Iria achá-los à mesa. Outra vez pensei no Quincas Borba, e tive então um desejo de tornar ao passeio público, a ver se o achava. A ideia de eu regenerar surgiu-me como uma forte necessidade. Fui, mas já não o achei. Indaguei do guarda, disse-me que efetivamente esse sujeito ia por ali às vezes. A que horas? Não tem hora certa. Não era impossível encontrá-lo noutra ocasião. Prometi a mim mesmo lá voltar. A necessidade de eu regenerar, de eu trazer ao trabalho e ao respeito de sua pessoa, enchia-me o coração. Eu começava a sentir um bem-estar, uma elevação, uma admiração de mim próprio. Nisto caía a noite, fui ter com Virgília. O travesseiro. Fui ter com Virgília. Depressa esqueci o Quincas Borba. Virgília era o travesseiro do meu espírito, um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e bruxelas. Era ali que ele costumava repousar de todas as sensações más, simplesmente enfadonhas ou até dolorosas. E, bem pesadas as coisas, não era outra a razão da existência de Virgília, não podia ser. 5 minutos bastaram para olvidar inteiramente o Quincas Borba. 5 minutos de uma contemplação mútua, com as mãos presas umas nas outras. 5 minutos e um beijo.
E lá se foi a lembrança do Quincas Borba. Escrófula da vida, andrajo do passado, que me importa que existas, que molestes os olhos dos outros, se eu tenho 2 palmos de um travesseiro divino para fechar os olhos e dormir. Fujamos. Ai, nem sempre dormir. 3 semanas depois, indo à casa de Virgília, eram 4 horas da tarde. Achei-a triste e abatida. Não me quis dizer o que era, mas como eu estasse muito, creio que o Damião desconfia alguma coisa. Noto agora uma esquisitice nele, não sei. Trata-me bem, não há dúvida, mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal, ainda essa noite acordei aterrada. Estava sonhando que ele me ia matar. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia. Tranquilizei-a como pude. Disse que podiam ser cuidados políticos. Virgília concordou que seriam, mas ficou ainda muito excitada e nervosa. Estávamos na sala de visitas, que dava justamente para a chácara, onde trocáramos o beijo inicial. Uma janela aberta deixava entrar o vento, que sacudia frouxamente as cortinas, e eu fiquei a olhar para as cortinas sem as ver. Empunhara o binóculo da imaginação, lobrigava ao longe uma casa nossa, uma vida nossa, um mundo nosso, em que não havia Lobo Neves, nem casamento, nem moral, nem nenhum outro liame que nos tolhesse a expansão da vontade. Esta ideia abrigou-me. Eliminados assim o mundo, a moral e o marido, bastava penetrar naquela habitação dos anjos. Virgília, disse eu, proponho-te uma coisa. Que é? Amas-me? Oh, suspirou ela, cingindo-me os braços ao pescoço. Virgília amava-me com fúria. Aquela resposta era a verdade patente. Com os braços ao meu pescoço, calada, respirando muito, deixou-se ficar a olhar para mim, com seus grandes e belos olhos, que davam uma sensação singular de luz úmida. Eu deixei-me estar a vê-los, a namorar-lhe a boca, fresca como a madrugada e insaciável como a morte. A beleza de Virgília tinha agora um tom grandioso que não possuíra antes de casar. Era dessas figuras talhadas em pentélico, de um lavor nobre, rasgado e puro, tranquilamente bela, como as estátuas, mas não apática nem fria. Ao contrário, tinha o aspecto das naturezas cálidas, e podia-se dizer que na realidade resumia todo o amor. Resumia-o sobretudo naquela ocasião, em que exprimia mudamente tudo quanto pode dizer a pupila humana. Mas o tempo urgia, desenlacei-lhe as mãos, peguei-lhe nos pulsos e, fito nela, perguntei se tinha coragem. De quê? De fugir. Iremos para onde nos for mais cômodo. Uma casa grande ou pequena, à tua vontade, na roça ou na cidade, ou na Europa, onde te parecer, onde ninguém nos aborreça, e não haja perigos para ti, onde vivamos um para o outro. Sim, fujamos. Tarde ou cedo, ele pode descobrir alguma coisa e estarás perdida. Ouves? Perdida, morta. E ele também, porque eu o matarei, juro-te. Interrompi-me. Virgília empalidecera muito, deixou cair os braços e sentou-se no canapé. Esteve assim alguns instantes, sem me dizer palavra. Não sei se vacilante na escolha, se aterrada com a ideia da descoberta ou da morte. Fui-me a ela. Insisti na proposta. Disse-lhe todas as vantagens de uma vida a sós, sem zelos, sem terrores, nem aflições. Virgília ouvia-me calada, depois disse: não escaparíamos, talvez. Ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo. Mostrei-lhe que não. O mundo era assaz vasto e eu tinha os meios de viver onde quer que houvesse ar puro e muito sol. Ele não chegaria até lá. Só as grandes paixões são capazes de grandes ações, e ele não a amava tanto que pudesse ir buscá-la, se ela estivesse longe. Virgília fez um gesto de espanto e quase indignação. Murmurou que o marido gostava muito dela. Pode ser, respondi eu. Pode ser que sim. Fui até a janela e comecei a rufar com os dedos no peitoril. Virgília chamou-me. Deixei-me estar, a remoer os meus zelos, a desejar estrangular o marido se o tivesse ali à mão. Justamente nesse instante apareceu na chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida. Descansa que não hei de rubricar essa lauda com um pingo de sangue. Logo que apareceu na chácara, fiz-lhe um gesto amigo, acompanhado de uma palavra graciosa.
Virgília retirou-se apressadamente da sala, onde ele entrou daí a 3 minutos. Está cá há muito tempo? Disse-me ele. Não. Entrara sério, pesado, derramando os olhos de um modo distraído, costume seu, que trocou logo por uma verdadeira expansão de jovialidade, quando viu chegar o filho, o nhonhô, o futuro bacharel do capítulo 6. Tomou-o nos braços, levantou-o ao ar, beijou-o muitas vezes. Eu, que tinha ódio ao menino, afastei-me de ambos. Virgília tornou à sala. Ah! Respirou Lobo Neves, sentando-se preguiçosamente no sofá. Cansado? Perguntei eu. Muito. Aturei 2 maçadas de primeira ordem, uma na câmara e outra na rua. E ainda teremos terceira, acrescentou, olhando para a mulher. Que é? Perguntou Virgília. Adivinha. Virgília sentara-se ao lado dele, pegou-lhe numa das mãos, compôs-lhe a gravata e tornou a perguntar o que era. Nada menos que um camarote. Para Candiani? Para Candiani. Virgília bateu palmas, levantou-se, deu um beijo no filho com um ar de alegria pueril que dessoava muito da figura. Depois perguntou se o camarote era de boca ou do centro. Consultou o marido, em voz baixa, acerca da toilette que faria, da ópera que se cantava e de não sei que outras coisas. Você janta conosco, doutor, disse-me Lobo Neves. Veio para isso mesmo, confirmou a mulher. Diz que você possui o melhor vinho do Rio de Janeiro. Nem por isso bebe muito. Ao jantar, desmentiu. Bebi mais do que costumava. Ainda assim, menos do que era preciso para perder a razão. Já estava excitado, fiquei um pouco mais. Era a primeira grande cólera que eu sentia contra Virgília. Não olhei uma só vez para ela durante o jantar. Falei de política, da imprensa, do ministério. Creio que falaria de teologia se a soubesse ou se me lembrasse. Lobo Neves acompanhava-me com muita placidez e dignidade, e até com certa benevolência superior. E tudo aquilo me irritava também, e me tornava mais amargo e longo o jantar. Despedi, apenas nos levantamos da mesa. Até logo, não? Perguntou Lobo Neves. Pode ser. E saí. A transação. Vaguei pelas ruas e recolhi-me às 9 horas. Não podendo dormir, atirei-me a ler e escrever. Às 11 horas estava arrependido de não ter ido ao teatro. Consultei o relógio, quis vestir-me e sair. Julguei, porém, que chegaria tarde. Demais era dar prova de fraqueza. Evidentemente, Virgília começava a aborrecer-se de mim, pensava eu. E essa ideia fez-me sucessivamente desesperado e frio, disposto a esquecê-la e a matá-la. Via dali mesmo, reclinada no camarote, com os seus magníficos braços nus. Os braços que eram meus, só meus, fascinando os olhos de todos, com o vestido soberbo que havia de ter, o colo de leite, os cabelos postos em bandos, à maneira do tempo, e os brilhantes, menos luzidios que os olhos dela. Via-a assim e doía-me que a vissem outros. Depois começava a despi-la, a pôr de lado as joias e sedas, a despenteá-la com as minhas mãos sôfregas e lascivas, a torná-la, não sei se mais bela, se mais natural, a torná-la minha, somente minha, unicamente minha. No dia seguinte não me pude ter. Fui cedo à casa de Virgília. Achei-a com os olhos vermelhos de chorar. Que houve? Perguntei. Você não me ama, foi a sua resposta. Nunca me teve a menor soma de amor. Tratou-me ontem como se me tivesse ódio. Se eu ao menos soubesse o que é que eu fiz. Mas não sei. Não me dirá o que foi? Que foi o quê? Creio que não houve nada. Nada? Tratou-me como não se trata um cachorro. A essa palavra, peguei-lhe as mãos, beijei-as e 2 lágrimas rebentaram-lhe dos olhos. Acabou, disse eu. Não tive ânimo de arguir, e aliás, arguí-la de quê? Não era culpa dela se o marido a amava. Disse-lhe que não me fizera coisa nenhuma, que eu tinha necessariamente ciúmes do outro, que nem sempre o podia suportar de cara alegre. Acrescentei que talvez houvesse nele muita dissimulação, e que o melhor meio de fechar a porta aos sustos e às dissensões era aceitar a minha ideia da véspera. Pensei nisso, acudiu Virgília. Uma casinha só nossa, solitária, metida num jardim, em alguma rua escondida, não é? Acho a ideia boa, mas para que fugir? Disse isso com o tom ingênuo e preguiçoso de quem não cuida em mal, e o sorriso que lhe derreava os cantos da boca trazia a mesma expressão de candidez. Então, afastando-me, respondi: Você é que nunca me teve amor. Eu?
Sim, uma egoísta. Prefere ver-me padecer todos os dias. É uma egoísta sem nome. Virgília desatou a chorar. E para não atrair gente, metia o lenço na boca, recalcava os soluços. Explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se tudo. Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os nomes mais doces da nossa intimidade. Mostrei-lhe o perigo, o terror apazigou-a. Não posso, disse ela daí a alguns instantes. Não deixo meu filho. Se o levar, estou certa de que ele irá me buscar no fim do mundo. Não posso. Mate-me você se o quiser, ou deixe-me morrer. Ah, meu Deus, meu Deus. Sossegue, olhe que podem ouvi-la. Que ouçam, não me importa. Estava ainda excitada. Pedi-lhe que esquecesse tudo, que me perdoasse, que eu era um doido, mas que a minha insânia provinha dela e com ela acabaria. Virgília enxugou os olhos e estendeu-me a mão. Sorrimos ambos. Minutos depois, tornávamos ao assunto da casinha solitária em alguma rua escusa. Olheiros e escutas. Interrompeu-nos o rumor de um carro na chácara. Veio um escravo dizer que era a baronesa X. Virgília consultou-me com os olhos. Se a senhora está assim com dor de cabeça, disse eu, parece que o melhor é não receber. Já se apeou? Perguntou Virgília ao escravo. Já se apeou. Disse que precisa muito de falar com Sinhá. Que entre. A baronesa entrou daí a pouco. Não sei se contava comigo na sala, mas era impossível mostrar maior alvoroço. Bons olhos o vejam, exclamou. Onde se mete o senhor que não aparece em parte nenhuma? Pois olhe, ontem admirou-me não o ver no teatro. A Candiani esteve deliciosa, que mulher. Gosta da Candiani? É natural. Os senhores são todos os mesmos. O barão dizia ontem no camarote que uma só italiana vale por 5 brasileiras. Que desaforo! E desaforo de velho, que é pior. Mas por que é que o senhor não foi ontem ao teatro? Uma enxaqueca. Qual? Algum namoro, não acha, Virgília? Pois, meu amigo, apresse-se, porque o senhor deve estar com 40 anos, ou perto disso. Não tem 40 anos? Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu, mas se me dá licença, vou consultar a certidão de batismo. Vá, vá, e estendendo-me a mão. Até quando? Sábado ficamos em casa. O barão está com umas saudades suas. Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. A baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam de nós. 55 anos, que pareciam 40, macia, risonha, vestígios de beleza, porte elegante e maneiras finas. Não falava muito nem sempre. Possuía a grande arte de escutar os outros, espiando-os. Reclinava-se, então, na cadeira, desembainhava um olhar afiado e comprido, e deixava-se estar. Os outros, não sabendo o que era, falavam, olhavam, gesticulavam, ao tempo que ela olhava só, ora fixa, ora móvel, levando a astúcia ao ponto de olhar às vezes para dentro de si, porque deixava cair as pálpebras. Mas como as pestanas eram rótulas, o olhar continuava o seu ofício, remexendo a alma e a vida dos outros. A segunda pessoa era um parente de Virgília, o Viegas, um cangalho de 70 invernos, chupado e amarelado, que padecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa e de uma lesão de coração. Era um hospital concentrado. Os olhos, porém, luziam de muita vida e saúde. Virgília, nas primeiras semanas, lhe tinha medo nenhum. Dizia-me que, quando Viegas parecia espreitar com um olhar fixo, estava simplesmente contando dinheiro. Com efeito, era um grande avaro. Havia ainda o primo de Virgília, o Luiz Dutra, que eu agora desarmava à força de lhe falar nos versos e prosas, e de o apresentar aos conhecidos. Quando estes, ligando o nome à pessoa, se mostravam contentes da apresentação, não há dúvida que Luiz Dutra exultava de felicidade, mas eu curvava-me da felicidade com a esperança de que ele não nos denunciasse nunca. Havia, enfim, umas 2 ou 3 senhoras, vários gamenhos e os fâmulos, que naturalmente se desforravam assim na condição servil. E tudo isso constituía uma verdadeira floresta de olheiros e escutas, por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das cobras. As pernas. Ora, enquanto eu pensava naquela gente,
Iam-me pernas levando rua abaixo, de modo que insensivelmente me achei à porta do Hotel Farol. De costume jantava aí, mas não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim as pernas que a fizeram. Abençoadas pernas! E há quem vos trate com desdém ou indiferença. Eu mesma até então tinha-vos em má conta. Zangava-me quando vos fatigáveis, quando não podíeis ir além de certo ponto, e me deixáveis com o desejo de avoaçar, à semelhança de galinha atada pelos pés. Aquele caso, porém, foi um raio de luz. Sim, pernas amigas, vós deixastes à minha cabeça o trabalho de pensar em Virgília, e dissestes uma à outra, ele precisa comer. São horas de jantar. Vamos levá-lo ao Farol. Dividamos a consciência dele. Uma parte lá fique com a dama. Tomemos nós a outra, para que ele vá direto, não aborroe as gentes e as carroças. Tire o chapéu aos conhecidos e, finalmente, chegue são e salvo ao hotel. E cumpristes à risca o vosso propósito, amáveis pernas, o que me obriga a imortalizar-vos nesta página. A casinha. Jantei e fui à casa. Lá achei uma caixa de charutos que me mandara o Lobo Neves, embrulhada em papel de seda e ornada de fitinhas cor-de-rosa. Entendi, abri-la e tirei este bilhete. Meu B, desconfiam de nós. Tudo está perdido, esqueça-me para sempre. Não nos veremos mais. Adeus, esqueça-se da infeliz V. Reticências A. Foi um golpe esta carta. Não obstante, apenas fechou a noite, corri à casa de Virgília. Era tempo, estava arrependida. Ao vão de uma janela, contou-me o que se passara com a baronesa. A baronesa disse-lhe francamente que se falara muito no teatro, na noite anterior, a propósito da minha ausência no camarote do Lobo Neves. Tinham comentado as minhas relações na casa. Em suma, éramos o objeto da suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia que fazer. O melhor é fugirmos, insinuei. Nunca, respondeu ela abanando a cabeça. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas, o nosso amor e a consideração pública. Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Talvez sentia alguma coisa semelhante a despeito, mas as comoções daqueles 2 dias já eram muitas, e o despeito morreu depressa. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito, achei-a, dias depois, expressamente feita, em um recanto da Gamboa, um brinco, nova, caiada de fresco, com 4 janelas na frente e 2 de cada lado, todas com venezianas cor de tijolo, trepadeira nos cantos, jardim na frente, mistério e solidão, um brinco. Convencionamos que iria morar ali uma mulher, conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela verdadeira fascinação. Não se lhe diria tudo, ela aceitaria facilmente o resto. Para mim, era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas coisas que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim, a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo. O mundo vulgar terminaria à porta. Dali para dentro era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional, nosso, somente nosso, sem leis, sem instituições, sem baronesas, sem olheiros, sem escutas. Um só mundo, um só casal, uma só vida, uma só vontade, uma só afeição. A unidade moral de todas as coisas pela exclusão das que me eram contrárias. O vergalho. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente estas únicas palavras. Não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso, e a cada súplica respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele, toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Parei, olhei.
Justos céus, quem havia desceu do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me. Ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É sim, nhonhô. Fez alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda enquanto eu ia lá embaixo na cidade. E ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjecturas. Segui caminho, ao desfiar uma infinidade de reflexões que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo, e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente era torvo o episódio do Valongo, mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição. Agora é que ele se desbancava. Comprou um escravo e ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Um grão de sandice. Este caso fez-me lembrar um doido que conheci. Chamava-se Romualdo e dizia ser tarmelão. Era sua grande e única mania, e tinha uma curiosa maneira de explicar. Eu sou o ilustre Tamerlão, dizia ele. Outrora fui Romualdo, mas adoeci e tomei tanto tártaro, que fiquei tártaro, e até rei dos tártaros. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. Pobre Romualdo. A gente ria da resposta, mas é provável que o leitor não se ria, e com razão. Eu não lhe acho graça nenhuma. Ouvida tinha algum xiste, mas assim contada no papel, força é confessar que é muito melhor voltar à casinha da Gamboa. Deixemos os Romualdos e os Prudêncios. Dona Plácida. Voltemos à casinha. Não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor. Envelheceu, enegreceu, apodreceu, e o proprietário deitou-a abaixo para substituí-la por outra, 3 vezes maior, mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre, um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Vê agora a neutralidade deste globo que nos leva, através dos espaços, como uma lancha de náufragos que vai dar à costa. Dorme hoje um casal de virtudes no mesmo espaço de chão que sofreu um casal de pecados. Amanhã pode lá dormir um eclesiástico, depois um assassino, depois um ferreiro, depois um poeta, e todos abençoarão esse canto da terra, que lhes deu algumas ilusões. Virgília fez daquilo um brinco, designou as alfaias mais idôneas e dispô-las com a intenção estética da mulher elegante. Eu levei para lá alguns livros, e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida, suposta e, a certos respeitos, verdadeira dona da casa. Custou-lhe muito aceitar a casa. Farejara a intenção e doía-lhe o ofício, mas afinal cedeu. Creio que chorava a princípio, tinha nojo de si mesma. Ao menos é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros 2 meses. Falava-me com eles baixo, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria angariá-la, e não me dava por ofendido. Tratava com carinho e respeito. Forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história patética dos meus amores com Virgília, um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido e não sei que outros toques de novela. Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela, aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse a todos 3 juntos diria que Dona Plácida era minha sogra. Não fui ingrato. Fiz-lhe um pecúlio de 5 contos, os 5 contos achados em Botafogo, como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos e nunca mais deixou de rezar por mim, todas as noites, diante de uma imagem da Virgem que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo. O senão do livro. Começo a arrepender-me deste livro.
Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem. Folhas misérrimas do meu cipreste, eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas. E se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. O bibliômano. Talvez suprima o capítulo anterior. Entre outros motivos, há aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com despropósito, e eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Olhai, daqui a 70 anos um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior a ver se lhe descobre o despropósito. Lê, relê, treslê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra, e as restantes, examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espanejas, esfregas no joelho, lavas e nada. Não acho despropósito. É um bibliômano. Não conhece o autor. Este nome de Brás Cubas não vem nos seus dicionários biográficos. Achou o volume por acaso, no pardieiro de um alfarrabista. Comprou-o por 200 réis. Indagou, pesquisou, esgaravatou e veio a descobrir que era um exemplar único. Único! Vós que não só amais os livros, senão que padeceis a mania deles, vós sabeis muito bem o valor dessa palavra, e adivinhais, portanto, as delícias de meu bibliômano. Ele rejeitaria a coroa das Índias, o papado, todos os museus da Itália e da Holanda, se os houvesse de trocar por esse único exemplar. E não porque seja o das minhas memórias. Faria a mesma coisa com o almanaque de Lemer, uma vez que fosse único. Pior é o despropósito. Lá continua o homem inclinado sobre a página, com uma lente no olho direito, todo entregue à nobre e áspera função de decifrar o despropósito. Já prometeu a si mesmo escrever uma breve memória, na qual relate o achado do livro e a descoberta da sublimidade, se a houver por baixo daquela frase obscura. Ao cabo, não descobre nada e contenta-se com a posse. Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol, um exemplar único. Nesse momento, passa-lhe por baixo da janela um César ou um Cromwell, a caminho do poder. Ele dá de ombros. Fecha a janela, estira-se na rede e folheia o livro devagar, com amor, aos goles, um exemplar único, o Luncheon. O despropósito fez-me perder outro capítulo, que melhor não era dizer as coisas lisamente, sem todos estes solavancos. Já comparei o meu estilo ao andar dos ébrios. Se a ideia vos parece indecorosa, direi que ele é o que eram as minhas refeições com Virgília, na casinha da Gamboa, onde às vezes fazíamos a nossa patuscada, o nosso luncheon, vinho, fruta, compotas. Comíamos, a verdade, mas era um comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares ternos, de criancices. Uma infinidade desses apartes do coração. Aliás, o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor. Às vezes vinha o arrufo temperar o nímio adocicado da situação. Ela deixava-me, refugiava-se num canto do canapé, ou ia para o interior ouvir as denguices de Dona Plácida. 5 ou 10 minutos depois, reatávamos a palestra, como eu reato a narração para desatá-la outra vez. Note-se que, longe de termos horror ao método, era nosso costume convidá-lo, na pessoa de Dona Plácida, a sentar-se conosco à mesa, mas Dona Plácida não aceitava nunca. Você parece que não gosta mais de mim, disse-lhe um dia Virgília. Virgem Nossa Senhora, exclamou a boa dama, alçando as mãos para o teto. Não gosto de Iaiá, mas então de quem é que eu gostaria neste mundo?
e, pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, até molharem-se-lhe os olhos de tão fixo que era. Virgília acariciou-a muito, e eu deixei-lhe uma pratinha na algibeira do vestido. História de Dona Plácida. Não te arrependas de ser generoso. A pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Plácida e, conseguintemente, este capítulo. Dias depois, como eu achasse só em casa, travamos palestra, e ela contou-me em breves termos a sua história. Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos 10 anos. Já então ralava coco e fazia não sei que outros trabalhos de doceira compatíveis com a idade. Aos 15 ou 16, casou com um alfaiate, que morreu tísico algum tempo depois, deixando-lhe uma filha. Viúva e moça ficaram a seu cargo a filha, com 2 anos, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar 3 pessoas. Fazia doces, que era o seu ofício, mas cozia também, de dia e de noite, com afinco, para 3 ou 4 lojas. E ensinava algumas crianças do bairro a 10 tostões por mês. Com isto, iam-se passando os anos, não a beleza, porque não a tivera nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções, a que resistia. Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me teria casado, mas ninguém queria casar comigo. Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito. Não sendo, porém, mais delicado que os outros, Dona Plácida despediu do mesmo modo, e depois de o despedir, chorou muito. Continuou a cozer para fora e a escumar os tachos. A mãe tinha a rabugem do temperamento, dos anos e da necessidade. Mortificava a filha para que tomasse um dos maridos de empréstimo e de ocasião que lhe a pediam, e bradava: Queres ser melhor do que eu? Não sei de onde te vêm essas fidúcias de pessoa rica. Minha camarada, a vida não se arranja à toa, não se come vento, ora esta. Moços tão bons como o Policarpo da Venda, coitado. Esperas algum fidalgo, não é? Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio. Queria ser casada. Sabia muito bem que a mãe o não fora e conhecia algumas que tinham só o seu moço delas. Mas era gênio e queria ser casada. Não queria também que a filha fosse outra coisa. Trabalhava muito queimando os dedos ao fogão e os olhos ao candeeiro para comer e não cair. Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição e continuou a trabalhar. A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha e não fazia nada a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula. Dona Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo quando tinha de ir entregar costuras. A gente das lojas arregalava e piscava os olhos, convencida de que ela levava para colher marido ou outra coisa. Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos. A mãe chegou a receber propostas de dinheiro. Interrompeu-se um instante e continuou logo. Minha filha fugiu-me. Foi com um sujeito, nem quero saber. Deixou-me só, mas tão triste que pensei em morrer. Não tinha ninguém mais no mundo e estava quase velha e doente. Foi por esse tempo que conheci a família de Yaya. Boa gente, que me deu o que fazer, e até chegou a me dar casa. Estive lá muitos meses, 1 ano, mais de 1 ano, agregada, costurando. Saí quando Yaya casou. Depois vivi como Deus foi servido. Olha os meus dedos, olha estas mãos. E mostrou-me as mãos grossas e gretadas, as pontas dos dedos picadas da agulha. Não se cria isso à toa, meu senhor. Deus sabe como é que isso se cria. Felizmente, Yaya me protegeu e o senhor doutor também. Eu tinha um medo de acabar na rua pedindo esmola. Ao soltar a última frase, Dona Plácida teve um calafrio. Depois, como se tornasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada, e começou a rir, desdizer-se, a chamar-se tola, cheia de fidúcias, como lhe dizia a mãe. Enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se da sala. Eu fiquei a olhar para a ponta do botim. Comigo. Podendo acontecer que algum dos meus leitores tenha pulado o capítulo anterior, observo que é preciso lê-lo para entender o que eu disse comigo logo depois que Dona Plácida saiu da sala. O que eu disse foi isto. Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando a missa, viu entrar a dama, que devia ser sua colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras. Gostou, disse-lhe alguma graça.
Pisou-lhe o pé ao acender os altares nos dias de festa. Ela gostou dele. Acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse, podia dizer aos autores de seus dias: aqui estou, para que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para outro na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez. Triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos, no momento de simpatia. Na leitura de hoje, vimos o encontro de Brás com o colega Quincas Borba, que ele quase não reconhece, porque o Quincas se tornou um mendigo. Brás escolhe a nota de dinheiro menos limpa para dar ao amigo, que nesse momento ele já nem considera mais sendo amigo. É irônico que justo o Brás, que não faz nada da vida, queira convencer o Quincas a ir trabalhar. Brás reduz a existência das pessoas ao propósito de lhe servir. Pensa que a Virgília, seu travesseiro para esquecer dos problemas, que a Virgília não pode ter outro propósito de vida, que com certeza existe só para lhe dar prazer. E vimos que ele aluga uma casa para os encontros com Virgília. E coloca para ser moradora oficial da casa uma antiga costureira dela, a Dona Plácida. Mais uma vez, Brás se acha no direito de ponderar se a existência da pessoa é importante, considerando que Dona Plácida nasceu só para passar trabalho. Lembra que eu pedi que tu guardasse o nome do Prudêncio, aquele escravo que o Brás montava como cavalo quando era criança? Pois era em função desse fragmento que eu li hoje, em que o Brás encontra o Prudêncio, já liberto pelo pai anos atrás, espancando um senhor na rua. O Prudêncio, liberto, compra um escravo, que pelo jeito é um senhor mais velho que ele, e trata esse escravo a pancadas. O vergalho, a palavra que dá nome ao capítulo, é um chicote ou açoite, e é com isso que ele está espancando seu escravo. Com essa passagem, Machado de Assis chama a nossa atenção para uma característica da violência, que é a sua condição de ser cíclica. Não que isso sempre aconteça, mas aqui a vítima, assim que tem uma oportunidade, devolve a violência recebida a um subalterno ou alguém que julga inferior. Prudêncio era espancado pelo Brás e assim que consegue comprar um escravo, devolve a ele o espancamento acumulado, como conclui o narrador. E assim a violência gera mais violência num ciclo infinito. Outra questão a se atentar é sobre o quanto comprar um indivíduo podia ser barato, dado que um ex-escravo conseguiu adquirir um escravo para si. A gente pode pensar que aquele que sofre maus tratos deve ser empático à dor do outro, mas o que essa cena mostra é uma tentativa, por parte do Prudêncio, de então fazer parte do outro grupo, do grupo que possuiria direitos sobre os indivíduos, aquele grupo que manda, que açoita. Ao bater no seu escravo, ele poderia estar buscando pertencimento ao grupo dominante, que tem naquela sociedade direitos sobre os outros, que são os escravizados. Mas isso é pura ilusão do Prudêncio. A cena, construída habilmente por Machado, nos mostra que, uma vez escravo, ele vai ter dificuldade em estar totalmente livre. Isso porque na própria consciência dele, ele ainda é inferiorizado. Ao bater num outro indivíduo que é igual a ele, ele se coloca também em situação de inferiorizado, em indivíduo sem grandeza diante da dor alheia. E basta que veja seu antigo proprietário para retomar a postura de subserviência.
Brás ordena que ele pare de bater no escravo e Prudêncio imediatamente para, respondendo que o patrão não pede, mas manda. Quer dizer, diante do homem branco que outrora lhe batia e de quem ele não pode se vingar com vergalho, ele se coloca como submisso. Esse fragmento ainda nos dá pista do quanto foi falho o processo de libertação dos escravos, porque não foi acompanhado de oportunidades de vida digna a essas pessoas libertas da escravidão, ou do fornecimento de meios para que essas pessoas se colocassem na sociedade como cidadãos. Faltou o debate com os recém-libertos e faltou também educação para moldar as consciências dos brancos, que seguiram se achando no direito de dar ordens, de mandar, muitas vezes seguiram se sentindo superiores em função da cor da pele. Esse fragmento tem pelo menos 3 sujeitos enunciadores, 3 vozes discursivas a falar ao leitor. Primeiro, pensando do centro da cena para fora do texto, primeiro a gente tem o enunciado do Prudêncio, esperançoso de ter mudado de lado, de estar ao lado de quem pode bater, mas ainda assim obediente ao antigo patrão. Depois a voz enunciativa do Brás, do narrador, que é um homem branco, alheio ao sofrimento de ser tratado como propriedade, porque ele próprio é proprietário de escravos e incólume de estar na condição de escravizado. Por ter nascido branco, ele não precisa se preocupar em jamais estar em cativeiro. Brás é tão pouco empático que ele deixa aquela cena pensando que, se tivesse retido na memória os pensamentos que lhe ocorreram, quando viu Prudêncio se vingando, que esses pensamentos teriam rendido um capítulo alegre, mas que ele não guardou as reflexões que lhe ocorreram. Por fim, fora da narrativa, mas atrelado ao texto, temos o sujeito enunciativo que é o autor da obra, o criador do discurso do narrador e quem decide que essa cena do ex-escravo batendo no seu escravo não terá nenhum impacto de empatia no branco, rico e medíocre. Machado de Assis, preto, neto de escravos, escreve essa cena no mínimo para que o seu leitor reflita sobre as implicações das relações envolvidas ali e da contrapartida delas na sociedade brasileira, considerando que a realidade tenha servido de inspiração. Eu acho que o nome do Brás pode ser uma metáfora para o Brasil, que não refletiu sobre a condição da escravidão ou sobre a libertação teórica dos escravos, para relegar a uma prática da escravidão disfarçada, fazendo com que esses libertos não tivessem condições de trabalho, moradia, saúde, acesso à educação, ou tivessem tudo isso de forma dificultada, e isso se desdobrasse em injustiça social e em desigualdades que nós enfrentamos até hoje. Uma pesquisa do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, de 2016, aponta que a população carcerária brasileira é composta predominantemente por pretos e pardos. 65%, 2/3 dos detentos são pretos. Em contrapartida, nas universidades e faculdades públicas brasileiras, somente em 2018, o número de pretos ultrapassou a quantidade de estudantes brancos, segundo pesquisa do IBGE realizada em 2019, sendo que a população preta no Brasil equivale a 56% da população. E isso só porque nos anos anteriores a 2018 foram postas em prática políticas públicas que contribuíram para que essa parte da população pudesse então acessar o ensino superior de forma facilitada. É preciso debater sobre a desigualdade histórica e estrutural, porque isso diz respeito a todos nós, independente da cor da pele ou condição social. Enquanto a sociedade não é justa e não proporciona oportunidade e dignidade para todos, não é justa para ninguém. Por hoje, nossa leitura fica por aqui. No próximo episódio do Literatura Oral, eu continuo com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Fiquem bem, um abraço e até lá!